Revelações surpreendentes do militarismo japonês, uma história emocionante que transforma vidas. Hiroshi olhava pela janela enquanto os primeiros raios de sol despertavam a pequena comunidade no interior do Brasil. As palmeiras pareciam dançar com a brisa fresca da manhã, mas em seu peito havia um turbilhão de sentimentos. Ele era um ex-soldado japonês que havia deixado para trás uma guerra que o assombrava, buscando paz em um novo lar. Aquela casa simples com paredes de madeira e um pequeno jardim, era o lugar onde ele sonhava em criar sua família, mas os olhares dos vizinhos pesavam como uma âncora. Ele percebia a desconfiança nos sorrisos encabulados e ouvia os sussurros que chegavam até seus ouvidos. Akiko, sua esposa, tentava fazer o melhor para se adaptar, mas a sua luz parecia ofuscada pelo medo do desconhecido. E a pequena Yumi, apenas 10 anos, enfrentava um mundo hostil na escola, onde o bullying se tornava sua rotina. Por que eu não sou como elas? Perguntava-se Yumi enquanto se isolava em seu canto solitário. O coração de Hiroshi se apertava ao ver a filha sofrer. Ele precisava ser forte, mostrar a ela que o trabalho duro e a dignidade eram o que realmente importava. Mas todos os dias a realidade lhe dava um tapa na cara, e ele se sentia impotente. Em uma manhã cinzenta e triste, uma tragédia aconteceu. A fábrica de tecidos onde Hiroshi trabalhava pegou fogo. O baque foi forte. Ele estava no meio da fumaça e ruínas, sentindo a insuportável dor de ver seus sonhos desmoronarem. O desespero tomou conta, e ele se viu sozinho em sua luta. A tensão aumentava a cada dia, não apenas em sua mente, mas dentro de casa. As balanças da vida pareciam pesar mais sobre ele, e as discussões com Akiko se tornavam frequentes. Era como se cada palavra pesasse, cada silêncio gritasse. Como vamos nos sustentar agora? Perguntava Akiko, e Hiroshi se sentia incapaz de dar uma resposta. Mas, quando a fumaça começou a se dissipar, algo surpreendente aconteceu. Os vizinhos que antes o olhavam com desconfiança começaram a se reunir. Eles trouxeram alimentos, ofereceram-se para trabalhar na reconstrução da fábrica. Um calor inexplicável surgiu dentro de Hiroshi. As barreiras começaram a cair. A cada riso trocado, a cada mão estendida, ele percebia que poderia haver algo melhor. Parecia que a humanidade tinha um jeito curioso de renascer nas cinzas da adversidade. Conforme os dias passavam, as amizades se fortaleciam, e Hiroshi começou a se sentir parte de algo maior. Porém, o clímax emocional da história estava prestes a acontecer. Ele organizou uma noite de arrecadação para levantar a fábrica novamente, e o coração pulsava dentro de seu peito enquanto subia ao palco. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ele respirou fundo e começou a compartilhar sua história. As lembranças da guerra, as lições de vida, o amor pela família. E no auge da sua vulnerabilidade, revelou um segredo que o atormentava desde sua chegada ao Brasil. Um segredo que poderia mudar tudo entre ele e Yumi. O silêncio na sala era profundo, e as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dos presentes. O que aconteceria a seguir? O ar estava carregado de expectativa, e a transformação de todos estava apenas começando. O silêncio na sala parecia quase palpável. Hiroshi, com o coração acelerado, olhava para as faces que o observavam, algumas marcadas pela surpresa, outras pela compaixão. Ele sabia que o que vinha a seguir poderia mudar tudo. Eu passei por muita coisa antes de chegar aqui, começou, a voz embargada. Fui moldado pela guerra. E há algo que nunca compartilhei com vocês. A Yumi não é apenas minha filha biológica. Ela é fruto de uma relação que não foi à luz do amor, mas da dor. As palavras caíram na sala com o peso de uma rocha. Os murmúrios começaram a se intensificar. Hiroshi respirou fundo, determinado a não recuar. Na minha juventude envolvi-me em uma situação complicada e eu perdi muito. A culpa me acompanhou. Mas ao olhar para vocês, para minha família, percebo que só o amor pode curar as feridas do passado. Akiko, ao seu lado, sentia um misto de tristeza e orgulho. Era emocionante ver Hiroshi abrindo seu coração, mas um medinho paralisante a mantinha alerta. O que Yumi pensaria? O olhar da filha brilhava entre a inocência e a confusão. A franqueza do pai a atravessou como uma flecha, e lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Desculpa, Yumi. Eu só queria que você soubesse a verdade, disse Hiroshi.
Mas isso significa que você não me ama de verdade? Yumi sussurrou, a voz trêmula. Se você não é meu verdadeiro pai. Era um golpe invisível, e todos na sala sentiram a dor da menina. Os olhares trocados entre os vizinhos mostravam empatia. A história de Hiroshi não estava apenas unindo a comunidade, era um chamado à compreensão, à aceitação. Amor não é apenas biologia, docinha, Hiroshi respondeu, lágrimas nos olhos. Você é minha filha de coração. Eu vejo você, e isso é o que importa. A guerra me ensinou que os laços mais profundos são construídos por meio de escolhas e sacrifícios. A atmosfera mudou com suas palavras. O ambiente se encheu de calor e a dureza dos rostos se suavizou. Um grupo de vizinhos começou a se aproximar, um por um, trazendo abraços solidarizados, expressões que diziam, estamos aqui juntos. Enquanto tudo isso acontecia, uma mulher do fundo da sala levantou a mão. O que aconteceu foi doloroso, mas o que sinto agora é que todos nós temos nossas lutas. Sinto que este é o momento de nos unirmos mais do que nunca, ela disse, com uma força que fez todos à volta concordarem com a cabeça. Aquela noite não apenas ressignificava o vão que Hiroshi havia sentido entre ele e Yumi, mas também rejuvenescer a comunidade nascida da dor e do acolhimento. No palco, Hiroshi pôde ver as barreiras que o separavam do mundo desmoronando. Ele pegou a mão de Yumi e disse, vamos juntos reconstruir tudo isso, não só a fábrica, mas também o que somos e o que podemos ser. As palmas irromperam na sala, e um clima de esperança tomou conta do lugar. Mas no fundo ainda pairava uma pergunta: como ele lidaria com as consequências de sua revelação? A verdade sobre sua origem poderia trazer ainda mais desafios, tanto para ele quanto para Yumi. Nos dias seguintes, Hiroshi se viu em uma luta não apenas com o passado, mas com um futuro incerto. Na escola, Yumi enfrentava novos olhares, e a estranheza do que o pai dissera não se desvanecia tão rapidamente. Quando falarei sobre a verdade com meus amigos? Ela questionava, cada vez mais ansiosa. Nas ruas, Hiroshi sentia que as mudanças que surgiram do calor daquela noite poderiam desaparecer. A vontade de provar seu valor a todos o impulsionava, mas um novo peso parecia segui-lo. A transformação estava apenas começando, mas o desafio mais difícil ainda estava por vir. O que Hiroshi descobrira sobre sua própria identidade mexeria ainda mais com a estrutura que ele pensou ser sólida. E como essa luta moldaria a nova Yumi, aquela que ele esperava que um dia brilhasse com toda a luz que o amor poderia proporcionar. O despertar do dia trouxe consigo um céu claro, mas o coração de Hiroshi e de Yumi ainda estavam envoltos em nuvens. A luz que entrava pela janela parecia uma ironia diante das sombras que o seguiam. Enquanto a cidade despertava, Yumi se preparava para mais um dia na escola, sua mente uma tempestade de incertezas. Você vai ficar bem, Yumi, dizia ela para si mesma, o espelho refletindo não apenas seu rosto, mas também um olhar que parecia pedir ajuda. Hiroshi, ao seu lado, tentava transmitir segurança, mas sua própria insegurança se esboçava em cada gesto. Ele queria ser o pilar que a filha precisava, mas lutar contra o peso do passado e a dúvida da aceitação não era fácil. Quer que eu vá com você? Perguntou ele na expectativa de que a presença dele ao lado da filha pudesse amenizar a tensão. Yumi balançou a cabeça, forçando um sorriso que não ocultava a verdade, o medo de ser julgada. Não, pai. Eu consigo. Só preciso enfrentar isso. Na escola, as conversas mudaram. No corredor, os olhos curiosos pareciam analisar cada passo que Yumi dava, cada risada que ecoava. Ela ouvia sussurros, assim como o eco do seu próprio coração acelerado. É verdade que sua história é complicada? Que você não é filha de verdade? As palavras cheias de curiosidade soavam como facadas. Yumi queria gritar, queria dizer que amor não contava apenas a origem, mas sua garganta se fechou. O desejo de se manter forte estava ali, mas a vulnerabilidade era uma carga pesada. Ao invés disso, ela optou por guardar as lágrimas e se afastou, confundida sobre como se sentir. Do outro lado da cidade, Hiroshi também lutava com suas próprias sombras. O trabalho na fábrica, que antes parecia um espaço de alegria, agora se tornava um lugar de ansiedade. Os olhares dos colegas carregavam perguntas que não podiam ser ditas. Ele é realmente o responsável? Alguns imaginavam, ou será que tudo isso é uma fachada? A tensão crescia, e Hiroshi sentia que a pressão aumentava a cada dia. Ele decidiu que precisava de um desabafo. Em uma pausa procurou Akiko, que sempre soube como ser a âncora em momentos de tempestade. Estou com medo, Akiko. O que fiz pode ter criado um abismo que não sei como superar. E se Yumi não conseguir lidar com isso? Lidar com a verdade é desafiador, sim, respondeu ela firmemente, enquanto sua mão calorosa envolvia a dele. Mas juntos, vocês podem se encontrar.
Não importa a origem, o que importa é que você sempre a amou e que a continua amando. Isso é o que importa, Hiroshi. As palavras dela ecoaram em sua mente como um mantra. O amor sempre prevalece. Mas teria a coragem de Yumi de continuar se fortalecendo ou ela seria engolida pelo medo e pela dor? Nas próximas noites, enquanto ele tentava entender suas próprias emoções, juntava coragem para se abrir novamente com a filha, mas o tempo não parecia ser seu aliado. Na mesa de jantar, Hiroshi decidiu que a conversa precisava acontecer. Yumi, precisamos falar sobre tudo isso. Seu peito deve estar cheio de coisas, e eu quero ouvir você. Mas enquanto se aproximavam da mesa, as notícias na televisão mudaram a atmosfera. Um relatório surgiu com uma imagem de uma antiga relação que Hiroshi pensou que estava enterrada. A revelação relacionada à sua história de vida seria mais complicada do que imaginava. Problemas do passado não ficam enterrados para sempre. Ele sussurrou para si mesmo, sentindo um frio na espinha. Diante da possibilidade de que a história dele se entrelaçasse ainda mais na vida de Yumi, o que isso significaria para seu futuro juntos? O próximo passo seria ainda mais arriscado do que ele pensava. Hiroshi sentou-se à mesa, o olhar fixo na tela da televisão. As imagens pareciam dançar na sua mente, cada uma delas carregando um peso que ele nunca quis carregar. A voz que ecoava na sala trazia à tona memórias que deveriam ter ficado para trás. Ex-comandante Takashi Yamamoto, um herói de guerra, finalmente revela os segredos ocultos do passado japonês, dizia o locutor. A cada palavra, o coração de Hiroshi acelerava, como se cada frase fosse uma corda se apertando em seu peito. Ele sabia que aquele nome o perseguia, mas o que Yumi pensaria ao ouvir que seu pai tinha laços com um passado sombrio? Seria uma sombra a mais em sua vida, ou teria a força de um ensinamento doloroso e necessário? Enquanto suas mãos tremiam, ele se virou para Yumi, que aparentemente tentava entender o que estava acontecendo. Em um dia já turbulento, aquela revelação não ajudava em nada. Eu não sabia que ele ainda estava vivo, Hiroshi murmurou, suas palavras misturando-se com um emaranhado de receios e incertezas. Yumi, que até então havia se mantido em silêncio, agora parecia inquieta. Ela abriu a boca, mas logo os olhos se tornaram lanternas de confusão. O que estava acontecendo com seu pai? Por que ele parecia tão abalado? Hiroshi, o que isso significa para nós? Perguntou Akiko, enquanto arrumava nervosamente os ingredientes na mesa. Era difícil ignorar como as coisas haviam mudado tão rapidamente. O que antes era uma simples refeição familiar se transformava em um campo minado de segredos. Hiroshi hesitou, mas o olhar de Yumi era intenso, como se ela estivesse esperando que ele revelasse algo que poderia mudar suas vidas. A pressão aumentava e a cozinha parecia encolher ao seu redor. Takashi não apenas foi um comandante, ele é parte da minha história. Uma parte que eu tentei deixar para trás. O silêncio se instalou. As palavras não ditas flutuavam no ar pesado, e o peso da verdade parecia sufocá-los. Yumi precisava de respostas. A culpa consumiu Hiroshi. Como ele poderia proteger a filha da dor que sua história poderia lhe trazer? Só que Yumi não era aquela menina fragilizada que ele conheceu. Ela havia lutado contra tempestades emocionais. O medo de ser aceita não a dominaria. E por isso, Hiroshi respirou fundo, se decidindo a enfrentar os demônios da verdade. Yumi, eu estou aqui para te explicar. Não importa o que os outros digam, a nossa ligação é verdadeira. Eu fui criado de uma maneira em que o que eu era importava mais do que como me tornaria. Eu não tinha controle sobre isso, mas você sempre terá a chance de escrever sua própria história. Yumi olhou firme. Então, o que isso tem a ver com Takashi? Perguntou, suas palavras se firmando como uma flecha. A sinceridade dela era palpável, e Hiroshi sentiu um calor familiar. Ela herdou aquela chama lutadora. Takashi, ele foi um herói, mas também esconde muitas sombras. Nessa nova descoberta, você pode se sentir ligada a esse passado que é complexo. Nunca quis que você enfrentasse isso, mas precisamos falar. Os olhos de Yumi se apertaram, a inquietação crescendo. Ela sabia que ao enfrentar a história, enfrentaria a própria dor, mas era alguém capaz de lutar por aquilo que amava. O desejo de saber, de entender, tomou conta dela. E se eu quiser saber mais sobre isso? E se eu quiser entender por que tudo isso importa? Hiroshi ficou em silêncio. O peso crescente nas costas parecia mais leve ao ouvir a determinação inabalável da filha. Ele sorriu mesmo sem certeza. Se você está disposta a encarar isso, então vamos juntos. Não serei capaz de te proteger de tudo, mas posso te guiar. Naquele momento algo mudou. Muita coisa ainda estava por vir, mas o primeiro passo foi dado. Yumi sentiu uma coragem desabrochar dentro dela. Havia um segredo,
Um eco do passado que ela estava pronta para enfrentar. Mas enquanto fechavam a porta para conversas dolorosas, um mensageiro chegou, trazendo notícias que mudariam ainda mais o rumo de suas vidas. Com o envelope em mãos, o entregador disse: "Isso é para você, Hiroshi. Vem." De longe pode ser importante. Ele encarou o envelope escuro, apreensivo. O passado estava realmente pronto para voltar? Hiroshi segurou o envelope com as mãos trêmulas, a tensão na sala intensificando-se como um fio prestes a se romper. O que teria nesse pedaço de papel? Olhando para Yumi e Akiko, ambos esperavam ansiosamente, e ele sentiu que o momento pedia uma decisão. Seria prudente abrir agora, ou deveria guardar para depois, quando os ânimos estivessem mais calmos? Havia tanto em jogo. As palavras do mensageiro ainda ecoavam em sua mente. Pode ser importante. Esse aviso parecia um alerta para Hiroshi, e a verdade é que ele já havia esperado por isso. Um punho de ansiedade o apertava, a lembrança de tudo que ele tentou enterrar aflorando em sua mente, como o vácuo que precede uma tempestade. Ele decidiu. Com um movimento brusco, rasgou o envelope e puxou o conteúdo para fora. Um documento amarelado e um pequeno recorte de jornal. Ao desdobrar o papel, Hiroshi se viu imerso em uma carta escrita com uma caligrafia firme, mas carregada de emoção. Era de uma mulher que afirmava ser uma antiga amiga de Takashi, alguém que conhecia segredos que poderiam abalar os alicerces da sua história. Hiroshi ficou em silêncio, enquanto os olhos percorreram as palavras. Uma mistura de medo e curiosidade o dominava. Hiroshi, se você está lendo isso, é porque a verdade precisa vir à tona. Takashi não é apenas o homem que você conhece. Ele está ligado a um passado que poderá chocar até mesmo aqueles mais próximos a ele. A intensidade das palavras fez o ritual de desdobrar o que parecia ser um pedaço de confissão moral comprometer seu fôlego. Yumi se inclinaram para a frente, observando cada movimento do pai com preocupação visceral. Por favor, Hiroshi, procure por mim. Não posso expor tudo isso por carta, mas o que você descobrirá fará com que entenda a verdadeira complexidade do seu pai. A força de Takashi parte de uma origem que ele nunca superou. Ele não é apenas um herói, mas um homem dividido. Quando Hiroshi olhou para Yumi, as janelas de sua alma estavam abertas, e os medos que ele sentia se transformaram em uma ponte para um futuro incerto. A coragem dela estava pulsando, e mesmo com as palavras pesadas, ele percebeu que sua filha estava pronta para compreender. O que ela quer dizer com isso? O que o seu pai esconde? Yumi questionou com a voz embargada, mas firme como uma rocha em meio à fúria. Akiko, por sua vez, olhava para o marido, seus olhos refletindo a confusão e a dor. Ela menciona ligações a eventos que podem mudar nossa visão sobre o que pensamos que sabemos. Hiroshi respondeu, sua voz parecendo distante, como se ele estivesse ouvindo a si mesmo de outro lugar. É hora de confrontar essas sombras. Enquanto Hiroshi tentava entender a profundidade daquela carta, o recorte de jornal sobre a mesa chamou sua atenção. Era um artigo antigo com um título que despontava pesadelos no coração dele. Os últimos dias do comandante Yamamoto, o homem por trás da máscara. Ele se levantou abruptamente, os olhos fixos nas imagens desbotadas. Uma verdade aterradora murmurava em seu interior. Aquilo que ele estava prestes a descobrir poderia trazer consequências devastadoras e, ao mesmo tempo, as respostas que buscavam. A conexão deles poderia estar mais entrelaçada do que imaginavam. Vamos descobrir juntos o que está por trás disso, Hiroshi declarou, um toque de determinação em sua voz. A verdade é um caminho doloroso, mas cada passo pode ser a mudança que precisamos. Yumi assentiu, seu olhar cheio de determinação. Hiroshi sentiu o coração acelerar, a mudança estava começando. Mas antes que ele pudesse processar tudo, um telefone tocou, quebrando o silêncio tenso. Era um número desconhecido que iluminava a tela. Quem será agora? Questionou Akiko, a ansiedade a transbordar em sua voz. Com a mão trêmula, Hiroshi atendeu. Uma voz grave e familiar soou do outro lado. Hiroshi, precisamos conversar. O que você está prestes a descobrir vai muito além do que você imagina nesse momento. O fio da vida de Hiroshi parecia prestes a se desenrolar em um fio embaraçado de revelações. O que mais o passado ainda guardava? Hiroshi prendeu a respiração ao ouvir a voz familiar. Era Takashi. O som daquela voz, mesmo com uma tensão latente, fez seu coração disparar. O pai, sempre tão presente e ao mesmo tempo tão distante, parecia trazer não apenas um aviso, mas todo um peso do passado. Takashi, Hiroshi começou, mas a voz do pai cortou suas palavras. Eu sei o que você encontrou. E eu sei também onde isso pode levar. Mas antes de falarmos, preciso que você e a Yumi estejam preparados.
As verdades que virão a seguir vão chacoalhar tudo o que você acredita saber sobre mim e sobre a nossa história, Takashi disse, sua voz embargada carregando o medo que Hiroshi não reconhecia. Akiko, que estava em silêncio, agora olhava fixamente para Hiroshi, seus olhos refletem medo, mas também uma firmeza silenciosa. O peso da expectativa fazia com que o ar na sala parecesse mais denso. Hiroshi virou-se para a filha, que estava com a mão no queixo, espremendo o olhar com concentração. Estamos prontos para ouvir, pai. O que quer que seja, Yumi afirmou, sua voz transbordando coragem. Hiroshi sentiu um misto de orgulho e temor. Como era possível que sua filha, tão jovem, já carregasse esse peso emocional? Takashi suspirou do outro lado da linha. Eu não era apenas um soldado. Havia mais. Uma vida que eu enterrei para protegê-los, e uma história que nunca contei. O silêncio se estendeu pela sala enquanto Hiroshi absorvia cada palavra. Uma parte dele queria se esquivar, voltar atrás. Mas outra parte, a que desejava descobrir o verdadeiro Takashi, o chamava para frente. Se você puder, vá até onde eu estou. Há pessoas que precisam ser ouvidas. O momento de confrontar esse passado é agora, ele concluiu. Hiroshi sentiu um formigamento na pele. Onde você está? Perguntou, a voz firme. A lista de possibilidades pulava em sua mente. Ele se lembrou dos segredos que sempre estiveram presentes, ocultos sob um manto de silêncio. Vá ao templo da cidade antiga, onde os caminhos se encontram. Estarei esperando. Mas lembre-se, Hiroshi, nem tudo é o que parece. Esteja preparado para aceitar a verdade, mesmo que ela desafie tudo o que você conhece. Ele sentiu o coração bater mais forte. Ao mesmo tempo em que uma onda de ansiedade o invadia, algo dentro de sua alma também pulsava com a expectativa de libertação. Dando um passo ousado na direção da verdade, parecia agora inevitável. Eu irei, Hiroshi respondeu, decidindo que não poderia mais viver nas sombras. Ele desligou o telefone, olhando para Yumi e Akiko. O que ele quer dizer com isso? Akiko indagou, a voz trêmula. Hiroshi, você realmente acha que devemos ir? Yumi questionou, a preocupação transparecendo em seus olhos. Absolutamente. Se as respostas estão enterradas nesse lugar, nós precisamos desenterrá-las. É hora de enfrentar o que nos assombra, Hiroshi disse, a determinação começando a se solidificar em seu peito. Akiko balançou a cabeça, parecendo mesmo relutante, mas em seus olhos havia uma luz de esperança. Estamos com você, não importa o que aconteça. Hiroshi pegou a carta e o recorte de jornal, guardando-os com cuidado. Ao colocar tudo no bolso, uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. A verdade poderia abrir feridas ou curar velhas chagas. Agora, mais do que nunca, ele precisava de sua família ao seu lado. Como um raio, a ideia de ir ao templo se concretizou. Mas, antes de sair, Hiroshi parou. E se a verdade for pior do que imaginamos? E se Takashi não for quem pensamos que ele é? Yumi segurou sua mão, seus dedos firmes. Papai, antes de tudo, somos uma família. Essa é a nossa jornada. Uma vez que começarmos, não podemos parar. Com o último olhar significativo, Hiroshi assentiu. Empacotando seus medos e incertezas, ele saiu da casa, o peso das revelações à sua frente. O caminho para o templo se desenrolava diante deles, e ao mesmo tempo, um caminho para os segredos que estavam prestes a ser desvendados. O que encontrariam ali? E o que Takashi não havia contado? Hiroshi caminhou em direção ao templo antigo, cada passo pulsando com um misto de ansiedade e determinação. O ar fresco da manhã envolvia seu rosto, mas a frieza da incerteza não se aliviava. Yumi e Akiko estavam ao seu lado, e mesmo com a distância que os separava do templo, a tensão era palpável entre eles. Você percebe que isso pode mudar tudo, não percebe? Hiroshi comentou, sem realmente esperar uma resposta. Ao olhar para o rosto de Yumi, ele viu mais do que preocupação. Havia um fogo, uma necessidade de entender o que estava por vir. O que quer que estejamos prestes a descobrir não é apenas sobre seu avô, é sobre nós. Nossa história, nossa identidade. Yumi assentiu. Eu sei. Mas pai, seja o que for, enfrentaremos juntos. Você sempre nos ensinou isso. Akiko, que ouvia tudo em silêncio, finalmente falou. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única coisa que nos trará paz. Precisamos saber quem realmente somos. Hiroshi sentiu um arrepio. As palavras dela ecoavam como uma verdade que atravessava gerações. Ele também queria paz. Mas e se essa paz estivesse envolta em mentiras? Logo, o templo apareceu à distância, sua estrutura elegante destacando-se contra o céu azul. Os telhados curvos pareciam envolver segredos que a história havia selado. Quando chegaram à entrada, a atmosfera ao redor ficou pesada.
Hiroshi podia sentir o cheiro do incenso queimando, uma fragrância que misturava reverência e melancolia. Estamos prontos? Ele perguntou, mas ao mesmo tempo, sabia que a pergunta era retórica. Todos ali estavam prontos para enfrentar o que viesse. Empurrando as portas de madeira do templo, Hiroshi entrou primeiro, seguido por Yumi e Akiko. O interior era iluminado por lanternas penduradas, e o som de um sino distante preenchia o ambiente com uma sensação de solenidade. Ele olhou para os rostos das estátuas antigas, como se elas o observassem com sabedoria e compaixão. Pai, olha! Yumi chamou, apontando para um quadro de madeira na parede, que descrevia a história de batalhas antigas. Talvez tenhamos que entender o peso dessas lutas, para entender a luta do contrário de Takashi. Essas batalhas não foram apenas físicas, mas emocionais também, Hiroshi murmurou. Ele sentiu sua própria história emaranhada naquelas narrativas, cada traço testemunhando os desafios enfrentados por homens que se foram. Uma batalha interna talvez, onde a verdade e a mentira se misturavam. De repente, um barulho suave interrompeu seus pensamentos. Um homem idoso com roupas tradicionais aproximou-se, seu olhar profundo e sereno. Bem-vindos. O que os trouxe a este lugar sagrado? Ele perguntou, e suas palavras pareciam se atrincheirar no significado da dor e da esperança. Hiroshi hesitou por um momento, o peso das respostas que ele buscava se tornando cada vez mais real. Estamos aqui em busca da verdade sobre meu pai, Takashi. Precisamos entender a história que ele não conta. O homem idoso sorriu levemente, como se estivesse esperando por essa pergunta. A verdade é um caminho difícil de percorrer, mas uma vez que você a tocar, não haverá volta. Estão prontos para isso? Os três se entreolharam, cada um refletindo sobre a profundidade da pergunta. Hiroshi mais uma vez sentiu a força de Yumi segurando sua mão, e a determinação de Akiko em seus olhos. Apesar dos temores, havia uma conexão que os unia, uma energia inquebrantável que não permitia hesitação. Estamos prontos, Hiroshi declarou, sentindo seu coração pulsar com um novo fervor. Ele só não sabia que a verdade poderia não apenas ressoar em sua família, mas também alterar os laços que os uniam. Então sigam-me, disse o homem idoso, levando-os para uma sala dos fundos, onde segredos há muito esquecidos aguardavam para serem revelados. E ao cruzarem a porta, Hiroshi não pôde evitar o pensamento. O que mais estava escondido sob as sombras da história? A jornada estava apenas começando, e a cada passo, o mistério de sua linhagem se tornava mais profundo e envolvente. O que eles encontrariam ali iria além das revelações e moldar para sempre suas vidas. A sala nos fundos do templo era mais sombria do que o resto do espaço. As lanternas penduradas lá dentro tremulavam, criando sombras que dançavam nas paredes cobertas de poeira. Hiroshi sentiu um frio na espinha. O homem idoso acendeu uma vela, e a luz suave iluminou uma mesa de madeira repleta de objetos antigos. Este é o legado de sua família, o homem disse, gesticulando para os itens em cima da mesa. Aqui estão documentos, cartas e até algumas fotografias. Mais do que isso, existem memórias que esperam ser trazidas à luz. Yumi se aproximou da mesa, suas mãos trêmulas enquanto ela tocava uma foto em preto e branco de um grupo de soldados. Olhar fixo, seu coração martelava na garganta. Esse é meu avô? A voz dela tremia, um misto de esperança e incerteza. O homem idoso assentiu. Takashi, como muitos, fez parte de uma história maior do que ele mesmo. Uma história que moldou homens e famílias de maneiras que muitos não conseguem imaginar. Akiko observava, absorvendo cada palavra. Mas, o que exatamente aconteceu? Por que ele nunca falou sobre isso? Porque algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas sozinhas. A resposta do idoso ecoou no ar. O que você encontrará nesta mesa não é apenas o passado de seu avô, mas também seus próprios medos e esperanças. Ele lutou em batalhas, mas as maiores lutas muitas vezes acontecem dentro de nós mesmos. Hiroshi segurou a mão de Yumi, sentindo seu calor e se lembrando da conexão que sempre os uniu. Está tudo bem. Nós estamos juntos nisso, sussurrou para ela, tentando transmitir coragem. Enquanto os três se inclinavam sobre a mesa, descobriram cartas que revelavam traumas e perdas. Takashi tinha escrito sobre amigos perdidos, sobre a sombra da guerra em sua mente e a dificuldade de se reintegrar à vida após o conflito. Cada palavra era uma facada, revelando uma ferida não tratada. Pai? Yumi começou, sua voz quase inaudível. Como podemos perdoar alguém por guardar tanta dor? Ele deveria ter nos contado. Hiroshi olhou nos olhos da filha, seu coração apertando. Às vezes as pessoas não carregam apenas seus segredos, mas também sua dor. Talvez ele tenha achado que isso nos pouparia de sofrimento.
Akiko, sempre tão perceptiva, avaliou a situação. Mas e se esse silêncio te custou momentos importantes? O que perdemos ao não sabermos a verdade? A tensão no ar aumentou. Hiroshi sentiu o peso da história da família em seus ombros. A verdade, sentia, podia os unir ou arruiná-los. O homem idoso interrompeu seus pensamentos. Vocês estão no início de um caminho. Serão necessários coragem e amor para enfrentar o que vem pela frente. Com um gesto delicado, ele pegou um objeto minúsculo em uma caixa antiga e o colocou na palma da mão de Hiroshi. Era uma medalha reluzente, marcada com o emblema do batalhão de Takashi. Esta medalha é um símbolo. Ela representa não apenas bravura, mas também os laços que unem uma família. Hiroshi olhou para a medalha e sentiu lágrimas brotando. Aquela peça de metal estava cheia de significados, esperanças e medos que sua família levava. Era como se finalmente algo estivesse clareando, mas ao mesmo tempo, ele percebeu que o caminho à frente seria mais desafiador. Só conseguiremos entender completamente o que aconteceu se estivermos dispostos a olhar para dentro de nós mesmos. O homem idoso concluiu. Uma nova determinação tomou conta de Hiroshi. Vamos mergulhar nessas memórias. O que aconteceu com Takashi não pode ser uma sombra para nós. Precisamos trazer isso à luz. Yumi e Akiko concordaram. O peso das descobertas pairava no ar, junto com uma nova força. Hiroshi sabia que as mudanças viriam, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Quando o homem idoso se preparou para explicar os documentos e a história oculta que eles guardavam, Hiroshi sentiu a adrenalina subir. Estava pronto para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse confrontar o passado. Mas uma pergunta ainda pairava em sua mente, como se sussurrasse em seus ouvidos. Até que ponto eles estavam dispostos a ir para entender as cicatrizes que moldaram sua família? À medida que ele se preparava para escutar, uma nova realidade surgia à sua frente, e um novo desafio batia à porta. Hiroshi sentiu o coração acelerar enquanto o homem idoso começava a folhear os documentos. Cada papel que ele segurava parecia carregar o peso de décadas, de vidas devastadas e amores perdidos. A luz da vela oscilava, criando um clima quase místico, mas a ansiedade pesava no ar. As palavras que seriam ditas poderiam tanto unir como despedaçar. O seu avô não apenas lutou no campo de batalha, o homem disse, sua voz grave reverberando na sala. Ele era também alguém que buscou fazer a escolha certa em meio a todo o caos. Isso nem sempre foi fácil. Yumi aproximou-se, a curiosidade agora tomando conta da tristeza. Ele fez algo importante? Alguma escolha que valesse a pena ser lembrada? O idoso assentiu, puxando uma carta amarelada como se fosse um tesouro. Takashi estava envolvido em operações que mudariam o curso da guerra em sua região. Mas ele nunca se considerou um herói. O que pesava sobre ele era o que teria feito se estivesse em uma posição diferente. O que ele poderia ter salvado. As palavras pareciam uma faca, cortando o silêncio e revelando a dor oculta. Hiroshi fechou os olhos por um momento, tentando imaginar a luta interna que seu pai enfrentou nas frentes de batalha e em casa. Ele sempre admirou a coragem de Takashi, mas agora percebia que havia muito mais na história do que sabia. Por que ele nunca falou sobre isso? Yumi questionou, sua voz baixa e trêmula. Porque amor e dor andam lado a lado, disse o homem, sua expressão suave. Ele não queria que vocês sentissem essa carga. Para ele, compartilhar sua dor era como abrir uma ferida. O silêncio foi sua forma de proteção. Akiko olhou fixamente para os documentos. Mas é justo esconder isso da família? A dor, na verdade, deveria ser compartilhada. As palavras de Akiko ressoaram profundamente. Hiroshi se lembrou de momentos em que parecia que a vida se escondia atrás de sorrisos e aparências. E agora aquela cena tornava-se um reflexo de sua própria vida. O que havia sido escondido? Que segredos, que medos eles também poderiam estar guardando? O homem idoso pegou outra fotografia da mesa. Esta é uma imagem de Takashi com seus amigos durante a guerra. Nela, você pode ver o sorriso, mas também a tensão em seus olhos. Ele não queria que a guerra definisse seu legado. Hiroshi estendeu a mão para pegar a foto. O semblante do homem na imagem era familiar, uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Uma sensação de conexão os envolveu. Ao mesmo tempo em que a dor era evidente, a força de Takashi transparecia. Hiroshi não podia deixar de pensar que, assim como seu avô, ele também carregava feridas em sua alma. Então, aqui está a verdade que precisamos encarar. Hiroshi murmura, sua voz se firmando. Esse legado é nosso agora e, para entendê-lo, precisamos ter coragem de encarar o que cada um de nós guarda. Precisamos enfrentar nossas próprias batalhas. Yumi e Akiko se entreolharam, compartilhando uma nova compreensão. Hiroshi sabia que esse era apenas o começo de uma jornada.
O passado de sua família estava repleto de sombras, mas eles estavam prontos para iluminar as áreas escuras e, quem sabe, encontrar também sua própria luz no processo. Vamos ler tudo, disse Yumi, determinada. Precisamos saber quem foi Takashi verdadeiramente e, acima de tudo, quem somos nós. O homem idoso sorriu, parecendo satisfeito com a nova determinação deles. Então vamos em frente. O próximo item é uma carta que Takashi escreveu para você, Yumi. Ele a guardou com muito amor. As palavras ecoaram na sala, criando um novo frio na espinha de Hiroshi. Agora, enquanto a luz da vela iluminava os rostos esperançosos, ele se perguntava, que segredos mais essa carta revelaria? Como a história de Takashi moldaria o futuro da família? Hiroshi estava prestes a descobrir como a história de Takashi se entrelaçava ainda mais com a sua e a de Yumi. Ele sentia seu coração apertar enquanto o homem idoso desfazia o laço que prendia a carta, revelando uma folha de papel amarelada, escrita à mão com a caligrafia firme de seu pai. Não posso acreditar que ele escreveu isso para mim, murmurou Yumi, os olhos brilhando de expectativa e ansiedade. Vamos ler juntos, Hiroshi sugeriu, agachando-se ao lado dela. Akiko se aproximou, juntando-se a eles, criando um círculo que simbolizava união e força. O homem idoso começou a ler em voz alta, cada palavra reverberando como um eco no espaço. Minha querida Yumi, se você está lendo isso, saiba que estarei sempre ao seu lado, independentemente da distância que nos separa. A vida tem seus desafios, e nosso legado é um dos mais complicados. Em cada batalha aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. Hiroshi sentiu uma onda de emoção. As palavras pareciam trazer à tona a luta silenciosa que seu pai enfrentou ao longo dos anos. O homem continuou, eu não sou um herói, mas sim um homem imperfeito que cometeu erros. E a maior dor não é a que carregamos, mas a que deixamos escapar ao não dividir com aqueles que amamos. Yumi olhou para o pai, um misto de tristeza e compreensão em seu olhar. As lágrimas começaram a escorregar, mas havia uma luz de esperança. Ele estava tentando nos proteger. O homem idoso fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Como você pode ver, Yumi, o amor, mesmo camuflado na dor, sempre encontrará um caminho para brilhar. Não tenha medo de abrir seu coração. Quando a leitura terminou, um silêncio profundo tomou conta da sala. Hiroshi olhou para Yumi, que estava a ponto de desabar num choro. Ela estava descobrindo um lado do avô que nunca conhecera, um lado doloroso, mas também repleto de amor e humanidade. Papai, ele estava certo. O que devemos fazer com tudo isso? Hiroshi respirou fundo. Precisamos quebrar esse ciclo de silêncio. Aliás, não é vida se não compartilharmos nossas verdades. Esta família é forte, Yumi. E estamos juntos em tudo isso. As palavras de Hiroshi não caíram em ouvidos surdos. Akiko olhou com ternura para o marido e a filha. Tinha certeza de que apenas a honestidade poderia guiá-los a tempos melhores. Se Takashi tinha suas sombras, isso não significa que devemos carregar as mesmas. Podemos ser diferentes. Podemos transformar isso em força. Yumi se sentiu mais leve. A verdade sobre o avô não era uma fissura, mas sim um passo em direção à união familiar. Eu quero saber mais sobre ele. Quero entender suas batalhas e por que nunca falou sobre isso. Se ele pudesse ter encontrado a coragem para compartilhar, eu também posso. A determinação de Yumi trouxe novas energias. O homem idoso que observou tudo em silêncio, finalmente disse, cada um de vocês carrega sua própria história, e quando vocês se dispõem a partilhar isso, a transformação acontece. Sigam em frente, conheçam a história que ainda está escondida. Cortem as amarras do passado e finalmente vivam o presente. Hiroshi e Yumi se levantaram, o peso ainda presente, mas a chama da esperança ardendo nas almas. A sala, antes carregada de sombras, agora parecia um espaço iluminado, onde sentimentos poderiam fluir com sinceridade. Vamos voltar para casa e contar a verdade. Vamos contar a tudo que descobrimos, Yumi declarou. Akiko sorriu com orgulho da filha, entendendo que a mudança estava a caminho. Hiroshi sentiu um calor no peito. Finalmente havia luz no fim daquele longo corredor de sombras. Num gesto simbólico, Hiroshi pegou a medalha que o homem idoso lhe entregou, segurando-a em sua palma. Era um símbolo, um lembrete de que mesmo a dor tem um propósito. Batalhas foram travadas, mas o que nos une é o amor. E é isso que vamos preservar. Enquanto deixavam o templo, um ar de liberdade pairava sobre eles. Não era apenas uma jornada de descoberta, era uma jornada de transformação pessoal, de cura e de reconstrução dos laços familiares. Hiroshi sabia que ainda havia muito pela frente, mas agora existia um sentido de propósito que pulsava entre eles. Ao olharem para o horizonte,
Com o sol se pondo em uma explosão de cores, cada um sentiu o peso de suas histórias e a beleza da possibilidade. Transformar a dor em amor. Ser forte juntos. A jornada continuaria, mas agora eles encaravam o futuro de mãos dadas, prontos para enfrentar tudo o que viesse. A vida, como sol poente, era um ciclo de recomeço e esperança. E enquanto caminhavam para casa, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Agora só restava a eles decidir como seria essa nova história. E assim, aqui deixamos essa jornada de união, superação e verdade. Lembre-se, você também pode transformar a dor em amor. Compartilhe sua história, libere-se dos fardos que carrega e busque a força na união. Se você chegou até aqui, não se esqueça de inscrever-se imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem de esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber o que você achou. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa mostrar seu apoio e ajudar a espalhar essa mensagem. Estamos juntos nessa jornada.